Eu vou falar de um assunto que eu sei que vai gerar muitas opiniões diferentes. Porque depois daquele vídeo em que eu disse que filho não é aposentadoria dos pais, muita gente concordou, mas em contrapartida, muita gente discordou. E é isso, é reflexão. Porque esse é um daqueles assuntos que mexem com a vida da gente demais. Mas existe um outro lado dessa história que a gente tem que analisar com cuidado. Tem pais que passam a vida inteira ajudando os filhos. E tem filhos que acabam transformando essa ajuda em uma obrigação infinita. E aí eu fico pensando, será que estamos preparando nossos filhos para a vida? Ou sem perceber, estamos virando a bengala deles para sempre? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que aqui a gente conversa sobre vida prática e sobre coisas que quase todo mundo sente, mas pouca gente tem coragem de falar. Então, bora pro vídeo. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Eu não estou falando daquele filho que de repente está passando por uma dificuldade, ou perdeu o emprego, passou por uma separação, por um divórcio, teve um problema de saúde ou um problema de saúde na família dele, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu estou falando quando a situação vira permanente, quando a ajuda nunca termina. Quando o filho já é adulto, mas continua esperando que os pais resolvam tudo para ele sempre. E eu sei que isso é um assunto delicado, que muita gente não gosta de falar. Mas será que a gente não precisa conversar sobre isso? Porque uma coisa é ajudar nosso filho, ajudar o seu filho. Outra coisa bem diferente é a gente sustentar uma dependência que nunca acaba. Eu conheço pais que pagaram escolas, pagaram cursos, pagaram faculdade, ajudaram quando o filho precisou, ajudaram de novo e depois ajudaram mais uma vez. E eu não estou dizendo aqui que isso é errado. O problema é quando chega uma hora que o filho começa a achar que aquilo é obrigação. Como se os pais tivessem que resolver tudo para sempre. E muitas vezes os pais vão adiando a própria vida. Adiam uma viagem que eles gostariam de fazer, adiam seus planos, adiam a própria aposentadoria, porque estão sempre socorrendo alguém que já deveria estar caminhando com as próprias pernas há muito tempo. Eu sempre pensei uma coisa: quanto mais cedo os limites aparecem, menos sofrimento aparece lá na frente. Porque depois que os costumes se instalam, fica muito mais difícil a gente mudar. A pessoa se acostuma, você se acostuma, todo mundo começa a achar normal. E quando alguém tenta mudar essas situações, aí vem as discussões, as mágoas, os conflitos. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Na sua opinião, onde termina a ajuda e começa a dependência? E tem uma outra coisa aqui, a culpa, principalmente para nós mulheres, mães, porque a mãe, ela olha para o filho e pensa: coitado do meu filho, ele tá desempregado, ou ele não conseguiu se firmar na profissão, ele está passando por uma fase difícil no casamento ou no trabalho. Porque mãe, ela sempre sofre junto com o filho. Só que existe uma diferença entre a gente apoiar o nosso filho e a gente assumir a vida dele. Porque tem hora que a culpa faz a gente continuar ajudando,
mesmo quando a ajuda não está ajudando mais. A culpa faz a gente resolver os problemas dos nossos filhos. A culpa faz a gente adiar a nossa vida. E muitas vezes essa culpa não ajuda nem a gente e nem os nossos filhos. E eu vou falar uma coisa que talvez nem todo mundo goste de ouvir. Existem filhos, sim, maravilhosos. Existem filhos responsáveis, parceiros, presentes, mas também existem filhos folgados. Existem filhos que exploram os pais. Existem filhos que se acostumam a só receber. Existem filhos que acham que os pais têm obrigação de sustentar, de ajudar, de resolver e socorrer eles para sempre. E se a gente não falar sobre isso, a gente finge que essa realidade não existe, mas ela existe e pesa em muitas famílias. E muita gente que está me assistindo agora aqui nesse vídeo sabe exatamente do que eu estou falando. Se a gente não prepara os nossos filhos para resolver os próprios problemas, enquanto ainda a gente está aqui, como eles vão se virar quando a gente não estiver mais aqui? Porque essa é uma pergunta que eu sei que ninguém gosta de fazer, mas ela precisa ser feita. Um dia nós não estaremos mais aqui, infelizmente. Não vai ter pai para pagar, não vai ter mãe para resolver. Aliás, não vai ter ninguém para socorrer ele quando ele precisar. E aí? Essa pessoa aprendeu a caminhar sozinha? Ou ela aprendeu que sempre vai aparecer alguém para carregar ela? Porque no fim das contas, a pergunta é essa. Será que estamos formando, pensa bem nisso, adultos capazes de enfrentar a vida ou adultos que sempre vão esperar que alguém resolva tudo por eles? E eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas filho tem obrigação de cuidar dos pais. Está na lei. Outras vão dizer que é bíblico. E sinceramente, eu respeito quem pensa assim. Só que uma coisa é o que deveria ser. Outra coisa bem diferente é o que acontece aqui na vida real. Tem filhos que cuidam dos pais? Tem. Tem filhos que cuidam por obrigação? Tem. Tem filhos que são presentes? Tem. Mas também existem filhos que não assumem nenhuma responsabilidade nem pela própria vida. E aí eu fico pensando, se hoje, pensa bem nisso, se hoje que ele é saudável, que tem força, que tem energia, ele não consegue assumir as próprias responsabilidades, o que faz você acreditar que lá na frente ele vai assumir a responsabilidade de cuidar de você? E eu não estou dizendo isso para assustar ninguém. Eu estou dizendo porque a gente precisa olhar para a realidade. A melhor segurança para a velhice não é criar um filho dependente, é criar um filho responsável. Pai e mãe também têm direito de envelhecer com tranquilidade. Também têm direito de viajar, de fazer seus planos, de cuidar da própria vida, de fazer o que quer com seu próprio dinheiro. Ter filhos não deveria significar abrir mão da nossa própria existência para sempre. E se você está me assistindo e pensando, Simara, mas meu filho já está com 30, 40 anos e essa situação já está acontecendo aqui dentro de casa. Então eu vou te dizer uma coisa, talvez não dê para voltar atrás, mas dá para começar a colocar limites daqui para frente.
Vai ser fácil? Provavelmente não. Vai gerar discussão? Vai. Vai gerar desconforto? Muito. Mas às vezes, o desconforto de hoje evita um problema muito maior amanhã. Porque colocar limite não é deixar de amar o filho. E ouvir um não também faz parte da vida adulta. Esse não que ele já deveria ter recebido lá atrás. Filho continua sendo filho para sempre. Mas pai e mãe não podem carregar uma pessoa adulta nas costas para sempre. Porque no fim das contas, eu não acredito que o nosso papel seja criar pessoas que dependam da gente para sempre. Eu acredito que o nosso papel é criar adultos capazes de seguir a vida quando a gente não estiver mais aqui. E eu quero terminar com uma pergunta para você refletir. Se amanhã você não pudesse mais trabalhar, o seu filho ou os seus filhos teriam condições de cuidar de você? Pensa aí. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.